Olá pessoal, continuando a aula de fungos, vamos falar sobre a nutrição deles agora. Como eu falei, eles são quimio-organotróficos, ou seja, a nutrição é heterotrófica por absorção. E a digestão ela ocorre por via enzimática e extracorpórea. Tanto que isso aqui é dos motivos que os cientistas adoram usar os fungos em degradação de pesticidas, em materiais, porque a diversidade enzimática deles é fascinante, é extremamente variável. E eles têm duas formas de obter alimento. Pela saprofagia, ou seja, se alimentam da matéria orgânica morta, participando da decomposição, contribuindo para a biogeoquímica. Então aqui a gente sabe que qualquer material vivo, quando morto, entrar em decomposição, os fungos vão crescer. Essa é a saprofagia, se alimentar de cadáveres. E temos o parasitismo, que se alimentam de organismos vivos, geralmente causando doenças, que são as famosas micoses. Qual a importância? Controle populacional. Então aqui a gente tem micose entre os dedos dos pés e aqui micose no pênis humano. Então são duas formas dos fungos se alimentarem, pela saprofagia e o parasitismo. Ok? E a importância dos fungos? Qual é a importância deles? Primeira, importância ecológica. Acabei de comentar sobre a decomposição da matéria orgânica. Eles participam ativamente da ciclagem dos nutrientes. São bioindicadores da qualidade do ar, por exemplo, os líquens, que falaremos mais para frente, que é a associação de algas com fungos, onde ambiente com muita contaminação atmosférica, eles não crescem. E as micorrízas, que são associações de fungos com plantas, com as raízes das plantas. E a maioria das plantas não cresce sem a presença de um fungo na sua raiz. Tanto ectomicorriza, quando ele está só por fora, ou endomicorriza, quando ele está por dentro. Quanto à importância alimentícia, os cogumelos são extremamente importantes, no caso os champignons, cultivados em mais de 70 países e geram um lucro de mais de 14 bilhões de dólares por ano. Por exemplo, a levedura Saccharomyces cerevisiae é usada como fermento biológico na produção de pães, cervejas, vinhos, saquês, whisky, que faz que eles realizam a fermentação alcoólica. E temos o penicillium, o roquefort e o camembert, utilizados para produzir o queijo roquefort e o camembert, respectivamente. Aqueles queijos, quanto mais fungado, mais caro e mais gostoso. Quanto à importância farmacológica, os antibióticos, lembrando que desde 1920, com a descoberta da penicilina pelo fungo penicillium, os antibióticos têm sido utilizados e aumentou o crescimento dos humanos. O Amanita phalloides, eles inibem a síntese de RNA mensageiro em células animais, então ele é mortal, ele é venenoso. O Aspergillus flavus, ele contamina sementes oleaginosas, como por exemplo semente de amendoim. E esse fungo produz uma substância chamada aflatoxina, que é cancerígena. Por isso que não é indicado comer amendoim todo dia, o dia inteiro. De vez em quando, ok, sem problema. Mas todo dia você pode aumentar a concentração de aflatoxina no seu organismo e gerar câncer. E temos o Claviceps purpurea, que ele produz o ácido lisérgico, o famoso LSD, que é usado como alucinógeno que pode levar à morte. Ele também acelera contrações de parto e era usado nos partos do século XVI. Então aqui temos o penicillium, o Amanita phalloides, o Aspergillus flavus e o Claviceps purpurea. Importância agronômica e econômica, que alguns fungos podem parasitar plantas de interesse econômico, afetando sua produção e comércio, como o café. Por exemplo, aqui, o Amelia vastatrix é um fungo que causa ferrugem, doença que ataca os cafeeiros, entre outras plantas economicamente importantes. E lembrando que numa plantação, numa monocultura, todas as plantas são clones, ou seja, se uma pega o fungo, a chance de todas pegar é quase de 100%. E aí não tem comércio. Quanto à reprodução, a gente falou da nutrição, importância quanto à reprodução, que seja a parte mais interessante e que às vezes dê mais nó na cabeça. A mitose e a meiose são diferentes em fungos em relação aos outros organismos. Eles são organismos que podemos chamar assim de ETs da biologia. Eles são totalmente diferentes em tudo, tá bom? Então, ocorre somente divisão nuclear. Como eu comentei na outra aula dos filamentos, ocorre muita cariogamia, ou seja, divisão do núcleo. Temos reprodução, então, assexuada, que é chamada de anamórfica ou imperfeita, e assexuada, chamada de teleomórfica ou perfeita. O mesmo fungo pode realizar os dois, vai receber denominações diferentes, e em ambas ocorre produção de esporos, tudo bem? E o que são os esporos?
são células haploides, ou seja, N, os fungos são haploides, formados nos esporangióforos, que contêm os esporângios, ou em conidióforos, que contêm os conídeos. Olhando aqui então, tá vendo essas bolinhas aqui na ponta? Esses são os conídeos. Dentro dos conídeos há a produção dos esporos. E eles estão presos nessa estrutura filamentosa chamada conidióforo. Aqui tem também um outro tipo, tá vendo? Os conídeos ficam para fora. Aqui na forma de pincel e aqui na forma globular. Já no esporangióforo, você tem o esporangióforo, que é o filamento aqui que sai do fungo, e a bolinha aqui, o esporângio. E dentro do esporângio temos as células que vão formar esporos, tudo bem? Variam de formato e tamanho, mas todos são micrômetros e morfologias diversas. E os esporos são estruturas resistentes à desidratação, aquecimento, resfriamento e até agentes químicos. Então aqui tem a forma de pincel, aqui tem os conídeos, dentro de cada bolinha dessa, dentro de cada conídeo tem a produção de esporos, e aqui o conidióforo, que é a haste, tá? Que é a mesma coisa, que é o penicillium. Então aqui tem o conidióforo, que é a haste, e aqui os conídeos, onde dentro tem a produção dos esporos. Aqui também, ó, aqui você tem o esporangióforo, tem essa parte globular, porém o esporângio é essa estrutura preta aqui. Dentro dessa estrutura preta, que é o esporângio, que tem a produção dos esporos. Esse aqui é o fungo do pão, o bolor preto, tá? Quando a gente vê o preto, é só o esporângio aqui, que está preso no esporangióforo. Aqui uma visão mais bonita, ó, esporangióforo, que é o filamento, ele é dilatado na sua haste, e aqui eu tenho o esporângio em preto, onde tem a produção dos esporos. Foto perfeita, né, de bonita. E olha aqui o ciclo reprodutivo, ciclo assexuado e sexuado. No assexuado, então, você tem o micélio, que é aquele conjunto de esporos. A partir dele cresce uma estrutura formadora de esporo, pode ser um conidióforo, um esporangióforo, que vai produzir conídeos e esporângios, respectivamente, que vão liberar esporos. O esporo vai germinar, crescendo o micélio de novo, ou seja, não houve fusão de DNAs, é assexuado. Já na reprodução sexuada, do micélio ocorre a plasmogamia, ou seja, fusão do citoplasma de duas células, de organismos diferentes, de hifas diferentes. Ali você tem um estágio dicariótico, porque você tem dois núcleos, eles não vão se fundir. Então a primeira etapa da reprodução sexuada é a fusão das células, que a gente chama de plasmogamia, ou seja, fusão do citoplasma, certo? Mas mesmo assim fica uma célula com dois núcleos, por isso que é estágio dicariótico. Depois ocorre a cariogamia, ou seja, fusão dos núcleos. Aí você tem uma fase diploide na vida do fungo. Essa célula diploide vai sofrer meiose, produzindo estrutura formadora de esporos, que produz os esporos que serão liberados produzindo o micélio. Só que, quando ocorre essa meiose aqui, eu tive um núcleo diploide, a fusão de dois núcleos diferentes, a cariogamia, tudo bem? Na assexuada, então, pode ocorrer crescimento e disseminação de hifas, produção de esporos ou divisão celular, quando tem um fungo levedura. Na sexuada, temos indivíduos geneticamente distintos e temos ciclos específicos por grupo. Esse aqui é um geral, mas cada grupo que a gente vai estudar tem estruturas, tem ciclos específicos. Os esporos assexuados não são formados a partir de estruturas reprodutivas, não é formado a partir de um esporângio ou de um conídeo. Então eles não são considerados esporos verdadeiros. Então a gente pode chamar eles de artrósporos, produzidos em artroconídeos, produzidos a partir da fragmentação e desarticulação de uma hifa. Então, sem uma hifa, ela se rompe e cada uma continua crescendo. E temos o clamidósporos, produzidos em clamidoconídeos. Clamidoconídeos, tem aqui na fotinha. Produzido pela dilatação da célula. Então, uma célula dilata, produz os esporos e libera. Então, não são considerados esporos verdadeiros, a gente chama de esporos. Já a reprodução sexuada, que do ponto de vista biológico interessa porque aumenta a diversidade, né? Ela ocorre em três fases, que eu já expliquei naquele esquema. Primeiro é a plasmogamia. Então você tem a fusão de citoplasmas. Logo depois a cariogamia, a fusão dos núcleos, única fase diploide. E depois temos a meiose, para produzir os esporos.
Lembrando que os fungos são haploides, então obrigatoriamente tem que ter meiose. Então esse é o ciclo básico de qualquer fungo em reprodução sexuada. Tem a plasmogamia, fusão de dois citoplasmas, cariogamia, fusão dos núcleos, e a meiose. Uma célula diploide se torna haploide. Qual que é a importância da reprodução sexuada? Primeiro, classificação dos fungos e a própria taxonomia deles. E temos o aumento da diversidade genética, que leva à evolução. Certo? Seleção natural vai selecionar o organismo mais adaptado, mais eficiente em sobreviver às condições ambientais. E temos nos fungos a parasexualidade. Que é isso? Consiste em fusão de hifas e formação de um heterocário que contém núcleos haploides, ou seja, uma célula com núcleos diferentes. Ó, cário é núcleo diferente, com núcleos diferentes. Às vezes, esses núcleos fundem-se e originam núcleos diploides, heterozigotos, cujos cromossomos homólogos sofrem recombinação durante a meiose. Então, você tem uma recombinação genética, o que gera novas características. Então, aqui tem uma anastomose, tá vendo? Duas hifas estão se fundindo, ó, a hifa positiva e a hifa negativa. Tá vendo? Formei um dicário aqui, um heterocário. Uma célula com dois núcleos. Então, aqui tem a célula dicariótica. Esses núcleos vão fundir. E você pode ter a recombinação genética. Tá? Então, aqui você aumenta a diversidade genética. Tudo bem? Próximas aulas a gente começa a ver a diversidade dos fungos, os grupos de fungos. Que também é tão vasto e fascinante como as características gerais. Bons estudos e até a próxima, pessoal.